A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos no 5º domingo do tempo comum. O Evangelho é de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 13 ao 16, e vai nos dizer assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se esconde uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa, mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão em sua casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós ouvimos o Evangelho de hoje, que é a continuidade do discurso que Jesus iniciou domingo anterior, quando ele proclamou as bem-aventuranças. E agora nos traz um novo ensinamento de que nós, enquanto discípulos missionários, somos sal da terra e luz do mundo. Somos aquelas pessoas que devem dar sabor à vida daqueles que vivem sem esperança. O sal, ele dá sabor ao alimento. É tão ruim comer algo que estar insosso. Não tem sabor nenhum, é sem graça. E quantas pessoas vivem hoje a sua vida da mesma forma, que não tem sentido. Vivem de qualquer jeito, que ainda não encontraram a verdadeira felicidade, que ainda não encontraram, que não experimentaram o amor de Deus em suas vidas. Quantas pessoas vivem na tristeza, vivem com um vazio tão profundo que somente Deus pode preencher. E nós, enquanto discípulos missionários, somos sal da terra, somos luz do mundo. O Senhor Jesus hoje nos ensina que a nossa ação missionária, que as nossas boas obras devem fazer com que essas pessoas retornem o sentido da vida. Porque somos esse sal, somos instrumento. Nós, quando colocamos o sal no nosso alimento, o sal ele não aparece, ele depois se dissolve, mas o que fica é o seu efeito. Da mesma forma é o cristão. Da mesma forma devemos agir nesse sentido, não querer aparecer, não querer o glamour, não, eu quero aparecer, não, eu quero ser importante, não, mas ser um instrumento, devolver o sentido da vida para aqueles que ainda vivem sem sentido. Quantas e quantas pessoas, quantos jovens que estão passando por momentos assim, que não tem mais esperança, que a sua vida já não tem mais sentido. Devemos ser sal, dar sabor, devolver o ânimo, devolver a alegria. Mas não somente dar sabor, mas ser luz. Vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus nos deu dons e carismas e nós temos que exercer no nosso cotidiano. Qual é o teu dom? Qual é o teu carisma? Você é luz para as pessoas. Você é canal de graça de Deus. Você é um instrumento, um evangelizador. Seja alguém que leve Deus para aquela pessoa e que leve a pessoa para Deus com o seu dom de pregar, anuncie Jesus. O seu dom de cantar, louve ao Senhor, cante. Tantos e tantos outros dons, exerça os seus dons, não tenha medo. Vós sois a luz do mundo. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. Você é chamado para proclamar a boa nova. É a partir da tua vida que as pessoas irão ter de fato um encontro com o Senhor. E Jesus nos coloca esses dois elementos,
o sal e a luz, para nos dizer que, assim como nós necessitamos desses elementos para dar sentido à nossa vida, para poder existir, da mesma forma, nós cristãos somos instrumento na vida do outro, somos instrumento na vida do irmão. Por isso, a primeira leitura de hoje nos fala sobre essa realidade, nos coloca diante dessa realidade, para que a nossa luz possa brilhar diante de Deus e diante dos homens. É preciso que nós pratiquemos atos de amor, de solidariedade. Ou seja, o cristão não vive isolado, ele não está somente ali, tudo voltado para ele, não. Nós vivemos em relação com o outro, relação com o próximo. Por isso, pratique atos de amor, vai dizer a leitura de hoje do profeta Isaías. Pratique atos de solidariedade, para que a sua luz possa brilhar diante de Deus e diante dos homens. A partir do momento em que eu faço ações concretas de amor, de solidariedade, de acolher alguém, de dar um bom conselho, de me aproximar dessa pessoa que estava distante da comunidade, a minha luz está brilhando diante dela. Eu estou sendo sal na vida daquela pessoa. Mas sal no sentido de dar sabor, não de salgar a vida, não de tornar a vida ainda mais um peso, não de tornar a existência daquela pessoa algo pesado, não. Mas fazer com que ela possa perceber que Deus ama, que Deus quer que ela volte para Ele. Por isso nós somos esses instrumentos de levar Deus às pessoas e de trazer as pessoas a Deus. É esse movimento, sal da terra e luz do mundo. Por isso devemos nos questionar: será que nós temos agido dessa forma? Será que temos andado ao encontro das pessoas, ou somente vivido na nossa zona de conforto e comodidade? Paulo, na segunda leitura de hoje, vai nos falar sobre essa humildade. Paulo se apresenta à comunidade como alguém que serve, como alguém que está ali para ajudar, como alguém que está ali para acrescentar e não para julgar ou se colocar como mais importante a partir ali da sua inteligência. Não, mas ele anuncia, fala de Jesus de uma forma simples. Ele fala do Cristo crucificado, que é esse modelo a ser seguido. Por isso também nas nossas comunidades devemos agir da mesma forma, dar testemunho de fé e não usar somente da inteligência humana para persuadir alguém, não, mas dar um testemunho de fé. É nisso que eu acredito. A minha fé está no Cristo crucificado. Por isso, quando o Senhor nos coloca diante dessa realidade, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Ele está dizendo para mim e para você que devemos fazer o bem, que devemos agir, fazendo com que as pessoas possam ter de volta o sentido da vida. Tantas e tantas pessoas vivem aí desamparadas, tantos jovens que vivem na ansiedade, na depressão. Somos sal da terra, vamos devolver o sentido da vida, mas acolher essas pessoas e não julgá-las e não condená-las, mas acolher, ouvi-las, conversar. É o sal da terra. O discípulo missionário é aquele que acolhe, é aquele que está ali presente para ouvir, para estar diante daquela pessoa, ser luz, devolver a alegria, devolver a esperança. Por isso, devemos ter essa consciência de que nós, no nosso batismo, recebemos os dons do Espírito Santo, dons e carisma. Por isso, não
deixemos os nossos dons de lado, não vamos exercer aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, do nosso jeito. O Senhor nos chama para servir, seja sal da terra, seja a luz do mundo, é do teu jeito. Coloque isso na tua mente. O Senhor está contigo, Ele não nos deixa só. Por isso, jovens e também tantas e tantas pessoas que nos acompanham nas nossas comunidades, líderes de comunidade, se você tem algum projeto para evangelizar na sua comunidade ou mesmo numa rede social, não tenha medo. Vá em frente, coragem, seja sal da terra, seja luz do mundo. Tenha coragem de anunciar esse Cristo crucificado que Paulo vai nos dizer hoje. Esse Cristo que dá sentido à nossa vida, Ele que dá sentido à nossa existência e que a nossa vida está nele. A nossa vida está nele. Ele não nos deixa sozinho. Por isso, devemos anunciar isso, que o Senhor veio ao nosso encontro para que possamos ir ao encontro dele. Por isso, não esqueçamos, sejamos sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre uma santa e abençoada semana.